Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos novamente ao inferno. Entramos primeiro numa grande área descoberta. Tão longe quanto eu podia ver, atividades malignas estavam acontecendo. Um grande número delas estava centralizado ao nosso redor. Cerca de 3 metros de distância de onde nós estávamos, eu percebi uma atividade estranha. Estranha principalmente porque muitas formas malignas e espíritos demoníacos corriam para dentro e para fora daquela área. A cena era como de um filme de terror. Tão longe quanto eu podia ver, haviam almas sendo atormentadas e o demônio e seus anjos trabalhavam sem parar. A semi-escuridão era rompida com gritos de agonia e desespero. Jesus disse: Filha, Satanás é tanto enganador na terra como o torturador das almas no inferno. Muitos dos poderes demoníacos vistos aqui de vez em quando também sobem para a terra para ferir, afligir e enganar. Vou te mostrar coisas que jamais foram vistas tão detalhadamente. Algumas dessas coisas que você vê estarão acontecendo agora, enquanto que outras ainda vão acontecer no futuro. Olhei de novo para frente. O chão era de um marrom claro, sem vida, sem grama ou qualquer verde. Tudo estava morto ou morrendo. Alguns lugares eram frios e úmidos, enquanto que outros eram quentes e secos. Sempre havia aquele cheiro fétido de carne em decomposição, misturado aos odores de carne putefata, de lixo fedorento e de mofo. Jesus disse: Satanás usa muitas armadilhas e truques para enganar o povo de Deus. Durante as nossas viagens ao inferno, eu vou lhe mostrar muitas dessas astúcias e truques traiçoeiros do diabo. Havíamos andado somente alguns poucos metros quando vi um objeto escuro, preto, aproximando-se ameaçadoramente acima de nós. Parecia mover-se para cima e para baixo, se contraindo e se expandindo. E cada vez que ele se movia, desprendia um fedor horrível, até mesmo mais forte do que os odores mal cheirosos que empesteavam o ar do inferno. Vou tentar descrever o que vi da melhor maneira possível, enquanto esse objeto preto, grande, suspenso, continuava a se contrair, a se expandir e a exalar odores repugnantes. Eu vi algo semelhante a chifres, de cor escura, saindo dele e subindo para dentro da terra. Percebi então que ele era um enorme coração preto e que havia muitas entradas para o seu interior. Tive um pressentimento terrível. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, disse: Não tenha medo, este é o coração do inferno. E mais tarde nós o atravessaremos, mas agora precisamos ir ao bloco de celas do inferno. Esse bloco de celas ficava num círculo, nas entranhas do inferno. As celas tinham 27 quilômetros de altura. Olhei para cima e vi que havia um enorme fosso marrom entre as celas e o fundo ou entranhas do inferno, parecendo que o fosso tinha quase 2 metros de profundidade, e fiquei imaginando como iria atravessá-lo. Mal eu tinha acabado de pensar, e já estávamos em uma saliência junto à primeira fileira de celas. A saliência funcionava como caminho em torno das celas e também era um excelente lugar para se olhar para o centro do inferno. Jesus disse: Essas coisas são fiéis e verdadeiras. A morte e o inferno irão um dia ser jogados no lago de fogo. Até lá, o inferno permanecerá aqui. Essas celas continuarão aqui, cheias de almas perdidas, atormentadas e sofredoras. Eu dei a minha vida para que você não venha para cá. Sei que estes horrores são reais, mas a misericórdia do meu Pai também é muito real. Se você o permitir entrar, Ele o perdoará. Invoque-o em meu nome hoje. Jesus e eu ficamos em pé, numa das saliências da primeira fileira de celas. A saliência tinha cerca de 1,5 metros de largura. Olhei para cima e tão longe quanto podia enxergar, haviam outras saliências dispostas em um círculo enorme, que parecia um buraco gigante.
Além da saliência, ao caminho, haviam celas que foram cavadas dentro da terra. Eram como celas de prisão, todas enfileiradas, separadas apenas por um pouco mais de meio metro de terra. Jesus disse: este bloco de celas tem cerca de 27 quilômetros de altura, começando no fundo do inferno. Aqui nessas celas estão muitas almas que estiveram na feitiçaria ou no ocultismo. Alguns foram bruxas, médiuns, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou pessoas más com espíritos familiares. Estas almas foram as que fizeram as piores abominações contra Deus. Muitas delas estão aqui há centenas de anos. Estes são aqueles que nunca se arrependeram, sobretudo aquelas que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus. Essas almas fizeram muita maldade contra o Senhor e o seu povo. O mal e o pecado eram o seu amor e a sua paixão. Enquanto segui o Senhor pelo caminho, olhei para baixo, para o centro do inferno, onde a movimentação era maior. Uma luz tênue espraiava pelo centro, constantemente, o que permitiu-me ver o movimento de muitas formas. Haviam celas à nossa frente até onde eu podia enxergar. Pensei comigo mesma que o tormento nas celas, com certeza, não poderia ser mais horrível do que o dos buracos. Ao nosso redor, eu ouvi os choros, os lamentos e os berros dos condenados nas celas. Comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza enorme invadiu meu coração. Jesus disse: filha, eu não permiti que você ouvisse esses gritos até hoje, mas agora eu quero lhe mostrar como Satanás vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Aqui no inferno, há diferentes formas de tormentos para cada alma. Satanás administra esse tormento até o dia do julgamento, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Às vezes também um lago de fogo surge no inferno. À medida que caminhávamos pela saliência, os sons ficavam mais altos. Grandes gritos vinham de dentro das celas. Quando eu caminhava para ficar mais perto de Jesus, ele parou na frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminava o interior da cela. Na cela estava uma mulher velha, sentada numa cadeira de balanço, balançando-se e chorando copiosamente. Não sei porquê, mas fiquei chocada em ver que esta mulher era uma pessoa de verdade, com corpo. A cela estava completamente vazia, a não ser pela mulher e a cadeira de balanço. As paredes eram feitas de uma argila clara e de lama, moldadas na terra. A porta cobria toda a frente da cela. Era feita de um metal escuro com barras de metal e uma fechadura. Já que as barras de ferro eram bem separadas, Jesus e eu tínhamos uma visão quase ilimitada de toda a cela. A velha mulher tinha uma cor acinzentada, carne misturada com uma cor cinzenta. Ela balançava-se para frente e para trás, e enquanto ela se balançava, lágrimas rolavam por sua face. Eu vi pela sua expressão agonizante que ela estava sentindo muita dor e sofrendo algum tormento invisível. Eu ficava imaginando do que ela foi acusada para estar ali aprisionada. Subitamente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma, primeiro para um homem muito velho, depois para uma jovem mulher, depois para uma mulher de meia idade e, finalmente, voltou para a forma da velha senhora que eu havia visto no início. Em estado de choque, eu a via passar por essas mudanças uma após outra. Quando ela viu Jesus, gritou: Senhor, tenha piedade de mim. Deixa-me sair daqui desse lugar de tormentos. Ela se inclinou para a frente e tentou alcançar Jesus, mas não conseguiu. As transformações continuavam. Até mesmo as suas roupas mudavam, de modo que ela se vestia como um homem, depois como uma garota, depois como uma mulher de meia idade e de novo como uma velha senhora. Todas essas mudanças pareciam levar somente alguns minutos. Perguntei a Jesus: por que, Senhor? Ela gritou de novo: ó Senhor, me tira daqui, antes que eles voltem. Ela agora estava na frente da cela, apertando as barras com os punhos cerrados, e dizia: eu sei que o seu amor é real, eu sei que o seu amor é verdadeiro, deixe-me sair daqui.
Então, quando ela gritava de terror, vi que alguma coisa estava começando a rasgar a carne do seu corpo. Ela não é o que aparenta ser, disse o Senhor. A mulher voltou a sentar-se na cadeira e recomeçou a balançar-se. Mas agora, só o seu esqueleto estava sentado na cadeira de balanço, um esqueleto com uma névoa suja no seu interior. O que era um corpo vestido há poucos minutos antes, agora havia se transformado em ossos queimados e enegrecidos, com buracos vazios no lugar dos olhos. A alma da mulher se lamentava e clamava a Jesus em arrependimento. Contudo, já era muito tarde. Lá na terra, disse Jesus, essa mulher foi uma feiticeira e uma adoradora de Satanás. Ela não só praticou a feitiçaria, como ensinou para outros. A sua família praticava magia negra desde quando ela era criança. Eles amaram mais a escuridão do que a luz. Muitas vezes disse o Senhor, eu a chamei ao arrependimento. Ela zombou de mim e disse, gosto de servir a Satanás e continuarei a servi-lo. Ela rejeitou a verdade e não se arrependeu do seu mal. Ela desviou muitas pessoas do Senhor. Algumas estão aqui agora no inferno com ela. Se ela tivesse se arrependido, eu a teria salvo, como também muitos de sua família. Mas ela não quis me ouvir. Satanás levou essa mulher a acreditar que ela receberia um reino só para ela, como uma recompensa por servi-lo. Ele lhe disse que ela nunca morreria porque teria uma vida eterna com ele. Ela morreu, louvando a Satanás. Chegou aqui e pediu a ele o reino dela. Satanás, o pai da mentira, riu da sua cara e disse, você acha que eu iria dividir o meu reino por você? Este é o seu reino. E a trancou nessa cela, atormentando-a dia e noite. Na terra, essa mulher ensinou a muitos feiticeiros, tanto os feiticeiros da magia negra como da magia branca, a fazerem bruxaria. Um dos seus truques era se transformar de uma mulher jovem para uma mulher de meia idade, depois para uma mulher idosa, até mesmo em um homem idoso. Era engraçado naqueles dias fazer essas mudanças e aterrorizar os feiticeiros inferiores com a sua mágica. Mas agora, ela sofre as dores do inferno e sua carne é dilacerada com cada mudança. Ela não consegue controlá-las e continua a mudar de uma forma para outra, mas a sua forma real é a da alma enevoada dentro do seu esqueleto. Satanás a usa para os seus desígnios maldosos. Ele insulta e zomba dela. Ela é sempre trazida perante Satanás para ser torturada para o deleite dele. Eu a chamei muitas vezes e eu a teria salvo, mas ela não me recebeu. Agora ela implora e clama por perdão, mas é muito tarde. Agora ela está perdida, sem esperança. Eu olhei para aquela mulher que estava perdida para sempre, em sofrimento e dor, e apesar dela ter sido uma mulher má, o meu coração estava quebrantado de compaixão. Senhor, como é terrível, eu disse em lágrimas. E então, como se Jesus e eu não estivéssemos lá, um demônio amarronzado, sujo, com asas quebradas, do tamanho e da forma de um urso grande, veio para a frente da cela e a abriu com uma chave. Ele fazia muito barulho, como se quisesse amedrontá-la. A mulher gritava em terror total, quando ele começou a atacá-la e a empurrá-la para fora da cela. Jesus disse, este demônio vem sempre atormentá-la. E fiquei olhando enquanto ela era arrastada para fora da cela e levada embora. Querido Jesus, eu perguntei, não podemos fazer nada? Senti tanta pena dela. É muito tarde, Jesus respondeu. É muito tarde. Continua no próximo vídeo. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora? Faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.
Seja bem-vindo à família de Deus. Shalom. Adonai.